Começa agora o Podes, o podcast do Espírito Santo, uma realização dos cartórios de protesto. Aqui conversamos com lideranças, empresários e empreendedores e profissionais que contribuem para o desenvolvimento empresarial do nosso estado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Podes, o podcast do Espírito Santo, uma iniciativa e realização dos cartórios de protesto. Eu sou Rubem Rochel e estarei com vocês nesse nosso bate-papo. E hoje estamos recebendo aqui, nos nossos estúdios, o Fabrício Cambruzzi, ele que é diretor executivo da Sicredi Serrana, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, com 25 anos de experiência no cooperativismo. Vamos falar aí de desenvolvimento, inovação e o papel das cooperativas na construção de uma sociedade aí mais próspera. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Obrigado aí por ter aceito o convite do Podes. Bacana, muito obrigado pelo convite. Acho que a gente está aqui para fazer um bate-papo bacana, contar um pouquinho da nossa história e a nossa participação, a nossa influência também no ecossistema aí de prosperidade da região. E para a gente começar, Fabrício, o que é o Sicredi aí e qual o papel dele hoje no Brasil? O Sicredi ele é o primeiro sistema de crédito cooperativo do país. Ele nasce em 1902 no interior do Rio Grande do Sul. Uau! E é bacana a gente poder falar um pouquinho dessa história porque ele conta muito do que a gente faz hoje. Certo. Ele nasce a partir de uma dificuldade dos agricultores de acessar recursos. Eles não conseguiam, pequenos produtores, não conseguiam acessar através de bancos. E aí um padre, Theodor Amstad, juntou essa população, esses pequenos agricultores. E daí lá em Linha Imperial, Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, nasce a primeira cooperativa em 1902. Justamente com o objetivo, e é o objetivo que nasce lá atrás, de que eles pudessem, entre eles, cooperados, mutuamente se desenvolver, prosperar, é exatamente o propósito que o Sicredi carrega hoje, ou até hoje na sua trajetória, que é construir juntos sociedades mais prósperas. Ou seja, a nossa raiz, a nossa essência nasce em 1902, no interior do Rio Grande do Sul, e hoje está em todo o país. Como que está dividida a Sicredi no país? O Sicredi hoje é um sistema composto por 100 cooperativas, então nós, Sicredi Serrana, somos uma delas. Uma delas, a gente atua aqui na região de Vitória, região metropolitana de Vitória, 5 municípios, e também na Vale do Caí, no Rio Grande do Sul, e na Serra Gaúcha. Por que é bacana dizer isso? Porque por mais que a gente seja uma de 100, todo o território nacional está distribuído para as cooperativas. Certo. Ou seja, todos eles têm áreas de atuação específica que cada uma das cooperativas atua. Então, são quantas agências, assim, a gente tem ideia de volume disso? Mais de 3 mil agências em todo associados? Em todo o país. Passamos os 10 milhões agora. Uau! Acabamos de virar os 10 milhões de associados no país. E como é que a Sicredi Serrana acabou se tornando aí a maior cooperativa em recursos administrados? Então, eu costumo dizer que essa é uma consequência de um trabalho, de um reconhecimento da comunidade. Porque em momento algum a gente mira ser maior ou ter esse espaço, mas o que a gente faz? Não é esse o objetivo direto? Não é. Essa eu diria que é uma feliz consequência da nossa atuação. Os bancos normalmente são medidos por ativos, a gente olha para nós enquanto recursos administrados, que compreende os depósitos, que aí fala sobre confiança dos associados conosco, compreende o crédito, então toda a parte de empréstimo de crédito, e também o patrimônio da nossa, porque a gente soma isso e chama de recursos administrados. A gente passou um pouco a casa dos 21 bilhões de recursos administrados no fechamento do ano passado. A gente, enquanto país, acho que tem ainda uma cooperativa que tem mais recursos administrados que nós, mas é uma consequência de um reconhecimento da sociedade, da credibilidade que a gente empresta aí para esse desenvolvimento. E quais são os serviços sobre isso que a Sicredi oferece? São os mesmos serviços do serviço bancário normal? São os mesmos serviços, exatamente os mesmos serviços. Você vai pensar, preciso de solução para me organizar financeiramente. A gente vai ter todo um leque ali de investimentos, de fundo de investimento, até as CDBs, até carteira composta, todos que você imaginar de investimentos a gente tem. Eu preciso
assegurar meu patrimônio, meu principal patrimônio, que é a minha vida. Poxa, a gente tem desde seguro de vida em grupo, todos os seguros empresariais, seguro de ramos elementares, que é de residencial, que é seguro automóvel. Então, eu tenho toda a gama de segurança para você proteger seu patrimônio e sua vida. Aí eu, não, preciso fazer investimentos. Poxa, a gente enquanto Sicredi, isso é bacana dizer, nível nacional, o maior repassador de recursos do BNDES para as empresas pequenas e médias. Então, em nível país, a gente é o maior repassador. Ou seja, quando a gente fala de repassador de recursos BNDES, a gente está falando justamente de estimular o desenvolvimento. Exato. Então, a gente vai ter lá o crédito, vai ter o crédito BNDES, vai ter o crédito pessoal, então toda a linha de crédito. Poxa, eu preciso fazer operação para fora do país, a gente opera câmbio também. Então, não tem nenhum produto que você vá pensar que o banco tem que a gente não opere. Toda a linha de cartão, todos eles. E quem pode se associar ao Sicredi? Isso é bem interessante falar, porque a gente é muito reconhecido pelo agronegócio. Sim, exato. Muitas pessoas vinculam assim, Sicredi ao agronegócio. Exatamente. Tem um porquê. A nossa essência, a nossa raiz se dá no agronegócio. A origem vem de lá. Toda vem de lá. E é bacana dizer que até 2003, a nossa origem era o agro. Veja bem, 2003 é anteontem. Pois é. E por que era o agro? Nós éramos cooperativas de crédito rural. Em 2003, o Banco Central emite uma resolução que diz o seguinte: não, as cooperativas de crédito rural, elas podem passar a ser cooperativas de livre admissão de associados. O que quer dizer livre admissão de associados? Qualquer associado, pessoa física, jurídica, agronegócio, qualquer pessoa, qualquer CPF, qualquer CNPJ, passa a poder se associar ao Sicredi. Então, a gente ouve falar mais do Sicredi a partir dos anos 2000, exatamente, saindo do agronegócio e entrando nos centros urbanos, e aí sim a gente opera todos os produtos com toda a tecnologia necessária. E qual é o papel aí, Fabrício, do cooperativismo quando a gente pensa em desenvolvimento regional? Porque vem muito disso, né? A gente tem a lembrança do produtor rural, do pequeno produtor rural, da pequena cooperativa, né? Aquele trabalho associativo e tal. Como que funciona isso em relação ao desenvolvimento regional? Hoje a Sicredi já cresceu e cresceu muito, mas continua trabalhando com o desenvolvimento regional? Eu acho que o nosso maior aprendizado da história, da nossa essência, da nossa jornada, é justamente essa essência que vem do agro. Por mais que a gente opere muito mais outros segmentos hoje do que o próprio agro, a gente aprendeu no agro. O que a gente aprendeu no agro? Cada safra, cada tipo de fruta, de semente, de grão, cada uma tem a sua própria história e sua jornada. Eu tenho a fruta que tem um ciclo, eu tenho o grão que tem outro ciclo, e assim é também quando a gente olha para a pessoa física, para a pessoa jurídica. Por que eu falo que o aprendizado do agro é o que nos traz para hoje como grande diferencial de desenvolvimento local? Porque como nós somos distribuídos em 100 cooperativas, eu consigo me adaptar à realidade de cada um dos locais que eu estou. Perfeito. Este é o grande diferencial que a gente tem quando olha para o Sicredi. Eu consigo olhar e personalizar as minhas soluções para aquela necessidade. Ou seja, eu tenho soluções personalizadas para a região metropolitana do Espírito Santo que são diferentes da Serra Gaúcha. Por quê? Porque eu vou lá, entendo aquela realidade, as necessidades de lá e crio as soluções para lá. Eu venho para cá, entendo as realidades daqui e crio as soluções para cá. Então, quando a gente fala de desenvolvimento regional, essa capilaridade de cooperativas que o Sicredi tem é o que mais favorece a gente poder entender a necessidade local. Isso passa a ser um diferencial também em relação às instituições financeiras aí tradicionais, vamos colocar entre aspas. Eu diria que este é um grande diferencial nosso. É justamente poder se adaptar à necessidade local. Criar soluções personalizadas para cada uma das pessoas, cada uma das empresas que a gente consegue atender. E nesse viés, Fabrício, a gente pode pensar no cooperativismo aí como uma resposta às desigualdades sociais? Sabe que aqui é bacana a gente sempre voltar na história. Os maiores crescimentos do cooperativismo mundial, eles se deram em momentos de crise. Certo. Tanto que fora do Brasil, o cooperativismo é muito mais desenvolvido do que aqui. Se a gente passar, seja no Canadá, seja na Alemanha, seja na França, qualquer país que você vai desenvolvido, Estados Unidos, o cooperativismo lá é muito mais desenvolvido que aqui, porque são países que viveram mais crises. Grandes guerras, então o que o cooperativismo faz? Ele se une no momento de crise.
Certo. Bom, Na aí, dificuldade. na dificuldade, eles se unem. A gente teve exemplos recentes no Rio Grande do Sul, com as enchentes, com Pois tudo que a é. gente viveu lá, e ao mesmo tempo que o Rio Grande do Sul passou, né, já está muito consolidado, inclusive fica o convite aí para ir turistar por lá, está muito bonito, está tudo consertado, já dá para ir. É importante fortalecer, como a gente pede para os gaúchos vir para cá, a gente pede para os capixabas irem para lá. É justo. É justo. O que acontece? No momento em que o Rio Grande do Sul passou por muita dificuldade, então você olha para frente, pô, perdi logística, perdi dias de trabalho, perdi vidas, que foi o mais importante, você viveu um cenário muito ruim. Ao mesmo tempo que isso aconteceu no estado, foi os anos de maior crescimento do Sicredi. Por quê? Porque na hora que a crise pegou, quem estava lá do lado dando a mão, estendendo recursos, estendendo linhas do governo, estendendo linhas pessoais, próprias, atendendo a necessidade, prorrogando parcelas, quem fez tudo isso? O Sicredi. Quando a gente falava antes sobre resultados como consequência, é aquela hora que o pessoal diz, poxa, quem que está junto de verdade na hora que a coisa aperta? Quem deu a mão? Nós. Então é isso. Por isso que para mim é uma resposta, porque por mais que a gente ainda esteja vivendo os maiores crescimentos no momento de crise, por que não essa união da sociedade no momento de oportunidade, de abundância para crescer junto? Então eu vejo muito como um papel nosso nesse sentido. Um detalhe aí que me chama a atenção em relação ao cooperativismo é que os lucros eles não são distribuídos a acionistas, né? Isso mas retorna como benefícios para os próprios associados. Como que é esse mecanismo, Fabrício? Isso modelo cooperativo é este. Então, realmente, os sócios, como a gente não tem um acionista, 2, 50, todas as pessoas que são correntistas são associadas, todas as pessoas repartem os resultados do Sicredi. Numa empresa tradicional, a gente chamaria de lucro. No cooperativismo, a gente chama de sobra. Certo. E para não ficar estranho, porque é sobra, porque assim, tem toda uma operação necessária para funcionar, e o que sobra, por isso o nome sobras, é distribuído entre os associados. E a gente chama de resultado para ficar mais claro. Não é nem lucro, nem sobra, é resultado. Apura o resultado. O que acontece? Boa parte dos resultados de cooperativas bem sólidas são destinados para reservas. Certo. Porque é o que dá solidez para o nosso crescimento e talvez é o resultado mais democrático. Porque ninguém pega, mas ele está ali dando solidez para aquela cooperativa. É de todo mundo aquilo ali. É de todo mundo. É o nosso patrimônio. Outra parte, e que depois a gente canaliza ela para movimentos sociais, chama Fundo Social e FATS. Então, dentro do nosso estatuto, aí fala sobre Sicredi Serrana, nós temos 5% que é destinado a FATS, que é um fundo que é vinculado ao desenvolvimento, ao estudo, ao ensino, a projetos sociais, e mais 2% de fundo social, que também a gente investe em projetos sociais, daí vinculado à educação, nas escolas, às entidades. Então, 7% de todo o resultado que a gente tem, nós destinamos a projetos sociais. E o restante a gente paga em juros ao capital para o associado e mais a outra parte, ou seja, essa outra fatia, ela é distribuída para os associados conforme a movimentação que eles têm, que também é acreditado na cota capital deles. Então, veja bem, os lucros, ou a sobra, a gente distribui de determinada forma para os associados, retorna. Não tem uma ou outra pessoa que fica com esse recurso. Pensando nessa questão aí da responsabilidade social, no desenvolvimento social, como é que o Espírito Santo se encaixa hoje no Sicredi? Nós temos, por essência, projetos em escolas. Talvez há mais de 30 anos a gente tem um programa que chama Programa União Faz a Vida, depois foram inserindo programas como cooperativas escolares, e mais recentemente está muito presente conosco a educação financeira. Esse tem sido uma bandeira nossa já há um tempo. A gente leva para a escola a educação financeira, leva para as empresas a educação financeira. As pessoas nos chamam e dizem assim, gente, estou precisando conversar com os meus funcionários sobre educação financeira. A gente monta uma estrutura, vai lá e conversa, porque nós acreditamos muito que ressignificar a relação que a sociedade tem com o dinheiro, que as pessoas têm com o dinheiro, ela muda o futuro. Então a gente começa lá nas escolas, desde uma parceria que a gente tem com o Maurício de Souza, com os gibis da Turma da Mônica, começa a ensinar educação financeira de forma divertida nas escolas,
para que isso ali na frente, e a gente fala de uma geração, ali na frente a gente consiga ter semeado hoje o futuro que a gente acredita amanhã. Isso é extremamente importante, né? Agora, Fabrício, mudando aí um pouquinho para a questão do Espírito Santo, voltando na questão do Espírito Santo, né? Quais os setores da economia aqui capixaba mais se beneficiam do cooperativismo? Essa é uma excelente pergunta, porque eu posso dizer todos. Opa! Então, por que todos? É aberto. É aberto. Desde que a gente atua com a livre admissão de associados, hoje eu consigo ter presente soluções para todos os segmentos. Da média, grande empresa até a pequena empresa que está lá começando as suas atividades. Por quê? Porque eu tenho um repasse de recursos de BNDES, ou seja, eu tenho um recurso a um custo adequado para a pessoa que está investindo e começar a sua jornada de prosperidade, e eu tenho linhas extremamente arrojadas para empresas grandes que precisam operar câmbio, que precisam operar outras linhas de crédito ou ferramentas de expansão, de tomadas de decisão dos empresários. E na pessoa física, então, eu consigo operar com um leque completo de produto e serviço, com uma taxa, uma tarifa de manutenção de conta muito, muito pequena. A administração é mais barata? É mais barata, por quê? Porque como a gente não tem como foco principal o lucro, então o nosso, é por isso que chama sobra, a gente paga toda a operação e a gente sobra. Então eu consigo operar em taxas mais baixas pelo leque que eu ofereço. Porque essa proporção é bacana. Não, mas eu vejo o banco digital opera mais baixo, sim, é bacana, mas assim, o que ele te oferta. Eu consigo te ofertar muita coisa com o gerente te contatando. Então eu tenho um custo, obviamente, para isso, mas a gente opera abaixo da média do mercado. Falávamos antes, qual o benefício do Sicredi existir? Exato. A gente regula o mercado. De certa forma, por conta dessas taxas. Regula o mercado, seja na taxa de operação de crédito, seja ele na taxa de manutenção de conta. A gente consegue regular o mercado. Fabrício, a transformação digital está aí, né? Quer dizer, é presente, está no nosso dia a dia. De que forma isso impacta aí no cooperativismo? Bom, primeiro que se a gente não operar digitalmente, a gente praticamente está fora do mercado. Hoje em dia, sem Não dúvida nenhuma. E o mais bacana, assim, hoje 97% da operação do Sicredi, próximo a 97% da operação do Sicredi é digital. Aplicativo. Só 3% é física. Aí as pessoas me perguntam assim, tá, mas 3% é física e vocês estão com plano de abrir agências? Exatamente, eu chegaria exatamente nesse ponto. Vocês estão abrindo mais agências. Aonde essa conta fecha? Como ela pode Enquanto fechar? os bancos estão fechando agências, vocês estão abrindo. Como é que é isso? É bem interessante. Sabe que eu comecei a minha jornada no Sicredi há 25 anos atrás atuando no caixa. E atuava no caixa e aquilo era assim, volumes de cheques. O pessoal nem sabe direito o que é cheque hoje, né? As pilhas de cheque, muito numerário, filas quilométricas, tudo pagava. Então as agências eram montadas com 10 guichês de caixa e 2 mesas de atendimento. Eis que hoje as nossas agências abrem com um guichê de caixa que faz pouquíssima coisa. Alguém tem alguma necessidade ali. Então, aonde acontece a transformação? Por mais que 97% ou quase 97% da nossa operação seja digital, os 3% que não são, eles têm que ser excelentes. Assistidos de forma regular. Regular. As nossas agências mudam aquela cara de banco que tinha no passado, aquela cara dura, sabe, engessada, para ser um lugar de acolhimento. Então, assim, eu resolvo tudo que é fácil de resolver aqui. Agora é o seguinte, eu preciso conversar com o meu gerente porque eu vou tomar uma decisão que vai mudar a minha vida. Eu vou comprar um imóvel, eu vou investir na minha empresa, eu tenho que comprar uma máquina, eu preciso de alguém que converse comigo e me mostre um cenário que eu não estou vendo. Ali. E esse é o diferencial de não ir dá na para agência. Conversar com o robozinho lá, né? Exatamente. E aí a acolhida tem que ser diferente, o espaço tem que ser diferente, hoje o porquê que a gente abre a agência. Tem muita gente e não vai deixar de ter. O ser humano é um ser gregário, ele precisa de contato. Então não vai terminar isso. A gente vai deixar de investir na tecnologia? De jeito nenhum. Não tem como. Vai investir muito e deixar muito disponível. Agora, a hora que eu quiser falar com o meu gerente, olhar no olho, apertar a mão e dizer assim, cara, eu vou fazer um negócio da minha vida. Às vezes aquela decisão que a pessoa está tomando é a principal decisão da vida dela. Tomar no escuro? Não, gente, eu olhar no olho e dizer me ajuda é ali. Agora, Fabrício, dentro do universo do Sicredi, como que a Sicredi Serrana se posiciona? Bacana. Acho que aqui a gente fala de tamanho. Isso.
Como a gente falava antes, são 100 cooperativas no sistema Sicredi, né? Uhum. É um sistema bastante robusto, a gente está entre as maiores instituições financeiras do Brasil, hoje a gente é a 7ª maior instituição financeira do Brasil, e claro que tem ali uma classificação de tamanhos das cooperativas, e a gente olha muito com uma perspectiva de recursos administrados. Certo. Os bancos normalmente olham ativos, e a Uhum. gente olha com uma perspectiva da própria confiança do associado conosco. Enquanto as instituições financeiras tradicionais pensam no lucro, a cooperativa já pensa na satisfação do seu cliente, é isso? A satisfação, o nível de confiança que ele tem conosco. Então a gente acaba nos medindo com uma medida interna, vamos dizer assim, sempre olhando assim os depósitos, que é aquele nível de confiança que o associado tem na gente, Uhum. o nosso patrimônio, porque é o que nos dá solidez, nos dá robustez e, obviamente, as operações de crédito, nosso ativo. Então a gente mede essa soma e a gente chama nos créditos de recursos administrados. Certo. E aí sim, quando a gente olha para o sistema Sicredi, as 100 cooperativas, a gente figura entre as maiores cooperativas com mais de 21 bilhões de recursos administrados. Agora, Fabrício, a questão da segurança digital. Como garantir isso para o associado? Esse é um ponto que hoje todas as instituições financeiras, todas, investem desde marketing com força até ferramentas de segurança, assim como nós, Sicredi, todas as demais fazem, porque hoje é um canal de muita perda de dinheiro dos clientes de banco e dos associados de cooperativas. É golpe em cima de golpe. É golpe em cima de golpe. E o ponto é o seguinte, de que forma a gente pode fazer, além de todos os recursos de segurança para o governo, mexe Pix, bota tempo de... Eles vão tentando encontrar alternativas junto aos bancos para minimizar essas perdas. Agora, o principal ponto é como que a gente mexe na consciência dos associados de que o golpe está presente e ele é muito bem construído. Ele é feito de uma forma que você entra, tá lá a foto de um gerente com o logotipo da instituição financeira. Uma página montada. Ela é muito perfeita. A gente tem uma ação bem bacana, a gente falava antes sobre educação financeira. Sim. A gente trouxe aqui para o Espírito Santo um teatro, que a gente levou para as escolas, os municípios. Foi muito, muito interessante, porque é um teatro que pega a vida real e transforma na importância de você sempre separar um pouquinho, pensar sim no longo prazo uma viagem. E voltando ao assunto dos golpes, a gente montou agora um teatro que também vai rodar os municípios falando sobre isso. O nome do teatro é Abra o Olho. Perfeito. Tem um motivo para isso, né? Então, que é mais uma ferramenta que a gente consegue entregar para ajudar os associados. O pedido é aquele de sempre, né, gente? Confie só no seu gerente, ligue para ele, qualquer link estranho que vier. O banco não pede que você mande o cartão para o motoboy. Muito menos senha. Senha de jeito nenhum, não pede para... É aqueles básicos que a gente ouve na mídia, mas hoje o investimento é massivo, tanto do Sicredi quanto dos demais players aí, instituições financeiras, por causa desse cenário de golpes. Fabrício, a inteligência artificial está aí presente no dia a dia de todo mundo, está descendo, né? Parece uma enxurrada, tudo está sendo utilizado, está se utilizando de alguma forma da IA. Como é que a Sicredi está vendo isso? Então, quando a gente olha para a inteligência artificial, a gente vai sempre dosando o uso. Porque, primeiro, não são todas as ferramentas que a gente pode usar por uma questão de preservação de dados, então a gente não usa nenhum tipo de ferramenta aberta. Claro. Tudo que a gente tem é nosso interno, assim como as demais instituições têm um cuidado com a segurança, né? Desenvolvimento interno. Exatamente. Aonde ela entra? O primeiro ponto que entra a inteligência artificial é facilitar todos os processos. Então, a gente vinha de um modelo de scoring, de escoragem para chegar no cálculo porque o nosso negócio, ele é simples conceitualmente, ele é complexo de operar. Sim. Por que simples conceitualmente? Maior risco, maior taxa, menor risco, menor taxa. Simples assim é como opera a instituição financeira. Agora, pega isso e vai botar na prática, daí tem a complexidade. No passado, todo esse cálculo era muito manualizado. Eu vou lá, olho o DRE, olho o balanço, olho perspectiva de faturamento futuro, olho inadimplência, crio todo um escopo, jogo antigamente no Excel, fazia todo esse movimento, depois vai para um sistema de legado, e hoje a gente já usa, por exemplo, inteligência artificial para calcular isso para a gente. Joga ali dentro, ela olha que é a perspectiva, olha o setor, segmento, qual o risco, e começa. Então, o que a gente ganha com isso? Eu consigo personalizar ao máximo para cada um dos meus associados. Então, onde a gente quer chegar, né? A personalizar, o que a gente chama de hiperpersonalização. Personalização plena, ou seja, para você será uma coisa e para mim hoje, para mim outra. Hoje a gente ainda vive o segmento. Exato. E aí eu personalizo
através do meu gerente, da conversa, de mais dados. Na caminhada, a inteligência vai me levar a personalizar por pessoa. Então, hoje aonde está a inteligência artificial? Nos processos. A gente facilitou muito os nossos processos usando dela e capturando dados. É onde ela entra. Mudando um pouquinho aí de assunto, como é que a gente pode pensar em manter o engajamento de colaboradores numa cooperativa? Tirando uma cooperativa e numa empresa, em todas elas, eu acho que tem um ponto que o ser humano, em sua essência, ele persegue a excelência. Ninguém sai de casa hoje para ser pior que ontem. O ser humano saudável, quando ele sai de casa, hoje ele quer ser melhor do que ele foi ontem. Mas, o que você está falando do ser humano saudável? Persegue uma pergunta da cultura ou manter o engajamento. Quando que a gente busca ser melhor ou busca excelência todo dia? Quando o que eu faço faz sentido? Então você vai pegar uma pessoa que está começando numa academia, ela começa com dificuldade, no dia seguinte ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais. Por que ela quer mais? Ela vai começar a correr, quer fazer melhor, porque vai começar a pedalar. Por que quer mais? Porque o ser humano quer mais. Desde que o que eu estou fazendo tenha significado para mim. Perfeito. Então eu decidi por que eu quero correr, eu tenho uma causa, eu tenho um propósito, claro. Um grau de importância aí. Eu defino como eu vou correr, de que forma eu vou correr, com quem eu vou correr. Naturalmente eu entrego uma versão minha melhor todo dia. Nós acreditamos, enquanto Serrana, enquanto Sicredi, num modelo que é assim. A gente tem uma causa nobre, que é construir junto uma sociedade mais próspera. Se a pessoa se identifica com esta causa, de verdade, é o seguinte, eu não estou autenticando um boleto. Essa é uma atividade que eu faço para construir junto uma sociedade mais próspera. E isso tem um vínculo com a pessoa. Naturalmente, ela vai ser melhor todo dia, vai estar engajada com a causa. Ou seja, a gente busca envolver as pessoas nas decisões da cooperativa, envolver elas no dia a dia, sempre em prol de uma causa maior. Perfeito. Então, é no que a gente acredita e é um modelo que tem nos colocado ali em turnovers de pessoas abaixo da média do mercado, nos coloca como segundo ano consecutivo a melhor empresa para trabalhar no Brasil, empresas com mais de 10 mil funcionários. Então, eu diria assim, sempre temos para aprender, sempre temos para melhorar. Mas é uma receita que tem dado bastante certo, sabe? Pessoas bastante felizes fazendo o que fazem. A gente pode falar em valorização de pessoas acima da perspectiva de resultados. Eu acho fantástico essa fala. Para mim, eu tenho muito claro, assim, a nossa cooperativa tem muito claro que o resultado ele é uma consequência de algo que você faz. Você não persegue um resultado, você persegue o que você acredita. O resultado te diz se você está chegando lá ou não. Mas você persegue o que você acredita. Então, realmente, pessoas acima do resultado. Você falou aí que a Sicredi Serrana foi uma das escolhidas, aí, ou a Sicredi como um todo, uma das empresas com o melhor local para trabalho, né? Como que vocês investem aí em capacitação de equipe? O tempo todo. Isso é papel-chave. Papel-chave. A gente vem de uma jornada, quando a gente olha para a transformação na educação organizacional, a gente vinha de uma jornada que eu colocava a pessoa fechadinha numa sala, estudava, depois largava ela para trabalhar. Exatamente. Então ficava horas formando ela ia trabalhar. E assim funcionou gerações passadas. E ela se virava sozinha ali no cantinho dela. A gente evoluiu para, não, peraí, deixa eu trabalhar, forma ela um pouquinho, boto para trabalhar, forma um pouquinho, boto para trabalhar, também foi uma outra fase. Hoje a gente vincula o aprendizado a cada enter que a pessoa dá. Então é o que a gente chama de aprender trabalhando. Então a gente investe o tempo todo, seja em ferramentas de suporte, seja em ferramentas de acesso à educação simples e fácil. Tem hoje uma plataforma que permite a pessoa buscar conhecimentos dos mais variados que ela quiser por conta própria, também para todos os nossos colaboradores, muito à vontade e muito investimento de aula mesmo. Pensar aí na atração, o objetivo, entre aspas, seria, de repente, atrair jovens talentos aí para o cooperativismo? Falava antes sobre um dos programas que a gente tem que chama Cooperativas Escolares. Vale a pena muito conhecer esse programa, porque ele começa a ensinar lá na escola, lá é constituída uma cooperativa. Constituir uma cooperativa, você tem um presidente, um vice-presidente, de toda uma estrutura de cooperativa, um produto que na educação é chamado objeto de estudo, e eles constituem-se
cria uma cooperativa, vende esse produto, traz o dinheiro para dentro, ou seja, ali você começa a criar lideranças cooperativas dentro da escola. Perfeito. Esse é um cenário bem bacana que a gente investe. E o outro ponto, sim, a hora que você se coloca como a melhor empresa para trabalhar, você cria um ambiente onde as pessoas desejam estar com você. O objetivo é atrair talentos, sim, os melhores talentos para estarem ali, desde que a causa deles seja parecida com a do Sicredi. Tem que combinar aí, tem que dar um match. A base de valores pessoais, crenças pessoais é o primeiro passo, vem antes das competências. Se não fechar ali, não adianta a pessoa ser muito competente, não vai ser feliz. Certo. Quando eu alinho o que eu acredito com o que eu faço, sim, aí vai ser bacana. Qual que é a visão, Fabrício, aí da Sicredi Serrana em relação ao futuro do Espírito Santo, que é um dos pontos aqui que a gente sempre debate aqui no Pods, como pensar o Espírito Santo daqui a 5, daqui a 10 anos. Como é que o Sicredi vê o Espírito Santo? Eu gosto dessa pergunta e eu ouço ela recorrentemente, porque eu sou natural da Serra Gaúcha. Então, quem conhece a Serra Gaúcha, o pessoal vai para lá, volta e me pergunta, cara, como é que você saiu daquele lugar lindo, cara, paisagem, com tudo desenvolvida, assim, e você tá aqui e não quer voltar para lá? Exato. Primeiro que eu acho aqui tão ou mais lindo que lá. Eu sou suspeito para falar. Eu diria que eu sou um privilegiado, porque eu passo parte do meu tempo aqui, que é lindo demais, e outra parte do meu tempo lá, que é lindo demais. Então, essa parte do lindo, acho que os dois são. Então, são realmente duas regiões maravilhosas. Mas por que você fica aqui e não volta? Porque a pergunta sempre vem, fazem 5 anos que eu moro aqui, né? A pergunta sempre vem e diz assim, olha, para mim, o Espírito Santo é um celeiro de oportunidades. Celeiro de oportunidades. Porque a gente tem aqui condição climática muito favorável. A gente tem belezas naturais em abundância. A gente tem, hoje, uma condição de desenvolvimento da economia. Veja bem, você tá no Espírito Santo, você está num raio de 1.000 quilômetros, você desce 1.000 quilômetros e faz a volta, você tem 70% da população economicamente ativa do Brasil. Exato. Então você está num centro logístico impressionante das oportunidades que tem e num estado que está financeiramente organizado. Você me pergunta o que eu vejo do futuro do Espírito Santo? Nossa, aqui sim a gente consegue espelhar a prosperidade olhando para frente, em todos os segmentos. Todos, especialmente um que a gente fala muito, que a gente apoia muito no Rio Grande do Sul e a gente vem para apoiar aqui, que chama turismo. Certo. Porque aqui tem um potencial muito grande e tem muito por ser explorado e gerar riqueza para a comunidade capixaba. Então é um dos pontos que a gente se aproxima e acredita, porque lá a gente já faz bastante. Logística, turismo e agronegócio. E agronegócio, muita oportunidade. Como que o cooperativismo, Fabrício, pode apoiar pequenos empreendedores capixabas? Sabe que eu gosto bastante dessa pergunta, porque quando alguém olha para uma instituição financeira, seja cooperativa, seja um banco, e olha e faz essa pergunta, o primeiro cenário que vem à mente é linhas de crédito. Exato. Sempre vem linhas de crédito. E é real, eu preciso do crédito normalmente para impulsionar a largada. Porém, um crédito sem uma estruturação financeira, claro, um projeto de negócio bem feito, ele pode ser o seu grande problema. Porque a gente tem que computar contador, advogado, quer dizer, tem outras questões que envolvem aí o empreendedorismo. Mas eu vou conseguir faturar 30 mil por mês. Sim, quanto sobra? Exato. E esse cálculo normalmente não acontece. Então, aonde eu quero chegar com isso? Que sim, o crédito é importante, mas a educação financeira, e quando a gente falava antes de educação financeira, não é só para a pessoa física. A educação financeira para a PJ é extremamente importante. Desde de proximidade que a gente tem com o próprio Sebrae, programas de educação no empreendedorismo, dos próprios programas que a gente tem enquanto Sicredi para preparar a pessoa a empreender. Porque o que poderia ser o grande sonho da vida da pessoa no empreendimento poderá também se tornar o seu pesadelo. Então, empreender com segurança é entender o que eu estou fazendo, quanto custa, quanto sobra, como eu pago minhas contas, e aí dizer assim, é isso que vai me sobrar e vai sobrar. E para mim, então, é isso. Agora, vamos para o prático, né? Linhas de crédito. Como eu falava antes, a gente é o principal repassador de recursos BNDES para pequenas e médias empresas. Então, a gente tem as linhas de crédito.
É só ir no Uhum. Sicredi pegar a linha, desde que o projeto seja viável, bacana, que não vai virar um pesadelo na sua vida. E a Sicredi faz essa análise, ajuda o microempreendedor aí nesse aspecto? Normalmente a gente faz essa análise na hora de aprovar ou não uma operação de crédito. Certo. A gente pede esse material, diz, eu não tenho. Bom, a gente encosta muitas vezes no próprio Sebrae, busca alguma Uhum. formação para que ele faça. Mas assim, ó, o seu sonho ele tá bacana, mas vai virar um pesadelo, cara. Preciso te Uhum. dizer que este crédito não é o que vai salvar a sua vida, não é o que vai impulsionar. Vamos organizar isso, e ali na frente você faz? Então, é uma consultoria necessária, Uhum. porque a gente percebe aqui, em outros lugares também, se tem uma coisa que não falta é criatividade para empreender. Exato. A gente é muito O criativo para empreender. brasileiro é Nossa naturalmente Senhora, criativo. é naturalmente criativo. O ponto é como que eu estruturo isso de uma maneira viável para Uhum. acontecer. Este é o nosso desafio. Por isso que eu falo de educação financeira, é uma bandeira muito forte nossa, na escola, na empresa, no empresário, ela é extremamente relevante para que os negócios sejam longevos, né? Que eles realmente deixem um legado. Sustentabilidade, Fabrício. Vamos falar um pouquinho aí. Como é que a Sicredi Serrana atua em projetos voltados aí para a sustentabilidade? Hoje, a principal bandeira que a gente tem são temas vinculados ao social, Uhum. repasse de recursos para empreendedorismo feminino, coisas desse tipo. A gente recebe recursos externos justamente pela forma que a gente atua no ambiente social, nos programas sociais que a gente tem, Uhum. e também a gente financia muito crédito verde, muito. Então, assim, ó, aqui no Espírito Santo a gente chegou com muita força já na energia fotovoltaica, coisas desse tipo. Então, a gente tem bastante atuação em linhas que fortalecem o verde e em ambiente social. É o principal ponto que a gente opera. Dá para a gente mensurar aí o impacto dessas ações sociais aí na fidelização de associados? Dá para mensurar. Hoje a gente mede, como qualquer organização, a gente mede todo o nível de principalidade que o associado tem conosco, e a gente percebe que todo associado que tem mais vínculo com, ou que conhece o que o Sicredi faz, tem uma principalidade maior conosco. Então, Uhum. a gente apresenta o nosso modelo de negócio da seguinte forma. Você imagina uma instituição financeira que você é associado, você faz parte dela. Então, você vive esse espaço de usuário e também de dono do negócio na hora de divisão de sobras, vamos dizer assim. Então, você é um associado. Você é recebido pelo seu gerente de negócio que vai te propor bons negócios a partir de conhecer seus planos, o que você está desenhando de futuro. Estes bons negócios se transformam em resultados conscientes. Eu quero dizer com resultados conscientes, é um resultado que é bom para você, porque você prospera, é um resultado que é bacana para a instituição, porque dá o financeiro, e é um resultado bacana para o nosso colaborador, Uhum. porque ele enxerga que o papel que ele está fazendo está gerando prosperidade. É o que a gente Certo. chama de resultados conscientes. Uhum. Estes resultados conscientes a gente ainda reinveste o impacto social. Então eu tenho 7% de todo o resultado que o Sicredi alcança no ano reinvestido em projetos sociais. A gente chama isso de círculo virtuoso. Exatamente. Isso aqui Uhum. inspira que novos associados façam novos bons negócios, que gerem resultados conscientes, e assim a gente vai chamando isso de círculo virtuoso. Uhum. Quanto mais as pessoas conhecem o modelo, mais faz sentido a elas estar conosco. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, poxa, mas Fabrício, e os bancos digitais, como é que está essa As concorrência? fintechs. Como é que vocês estão lidando com isso? Olha, eu costumo dizer, gente, é bacana, eles alcançam um lugar de bancarização que talvez não teria como alcançar, então tem um papel deles que é importante na sociedade, porém eles não são o meu concorrente. Uhum. O meu concorrente chama desconhecimento. Perfeito. Se as pessoas Uhum. conhecerem o que a gente faz de verdade, isso Uhum. sim muda o jogo, sabe? As pessoas veem e dizem, nossa, como é que eu tô fora desse negócio? Perfeito. Fabrício, quais são os próximos passos aí da Sicredi Serrana aqui no Espírito Santo? Você pode falar alguma coisa aí? Posso falar. O ano de 2026 é um ano que a gente vem abrindo várias agências aqui na região metropolitana, temos 11 Exato. agências já. Uhum. 2026 é um ano que a gente organiza time, forma pessoas, cria a base para a partir de 27 voltar a abrir 2, 3, 4 agências por ano. A gente tem uma perspectiva, tem espaço aqui, tem demanda, tem oportunidade, tem condição da gente seguir abrindo agências. Então é um ano que a gente forma time, estrutura base. A gente já tem hoje uma estrutura montada para atender 3 vezes o volume de associados que a gente tem. Então a gente tem que estar tranquilo hoje enquanto estruturas, mas a gente volta em 27 já acelerando, e o restante do estado continua acelerando.
Uhum. Hoje a gente está com 74% dos municípios capixabas com agência já. Cobertos. Uhum. Passamos 160 mil associados aqui no estado já. Uau. Uhum. E a operação começou há 4 anos e pouquinho atrás, né? Uhum. Então, a sociedade capixaba nos recebeu muito bem. Um resultado muito satisfatório. Muito satisfatório. Entender a proposta de valor, acolher a nossa chegada, realmente está acontecendo dentro do que a gente acreditava, até melhor. Agora, pessoalmente, aí, com 25 anos de cooperativismo, né? O que você pode esperar da ação capixaba aí, ou da situação capixaba nos próximos 10 anos dentro do cooperativismo? Só pergunta fácil hoje. Tranquila. Né? Bem tranquila para responder. Uhum. Sabe o que eu mais admiro assim, no Espírito Santo? É a capacidade de interlocução entre os players. O que eu quero falar com isso? Seja por uma cultura local, seja porque o Estado é pequeno, o poder público se une muito rapidamente ao grupo de empresários, que se une rapidamente às instituições. Eu sei porque eu cheguei há pouco tempo, a gente já está envolvido com tudo isso, uhum. E toma decisões rápidas para o desenvolvimento. Então, quero dizer, uma que eu experimentei muito, muito recente, né? É mais fácil? É mais fácil. A comunicação é mais fácil? Eu não sei se é cultural ou se é porque é pequeno, mas é mais fácil. Uhum. Acho que isso é evidente, né? Uhum. Então, a gente consegue ter no Estado um plano de Estado mais do que um plano de governo. Perfeito. A gente olha um prazo mais longo. Isso facilita muito na Uhum. decisão de investimento na infraestrutura, na logística. Um exemplo clássico para mim foi quando se anuncia a reforma tributária, se entende os impactos que ela tem no Espírito Santo e rapidamente se levanta uma bandeira do turismo, uhum. que é uma malha de possibilidades muito grande que gera receita local. Isso foi muito rápido. Uhum. As entidades se mobilizaram junto com o governo, todo mundo já rapidinho entra. Já anuncia uhum. que o turismo é aqui, já sai eles fazendo. Uhum. Então, o que eu desenho assim, para o futuro do Espírito Santo, considerando a boa condição financeira do Estado, a rapidez que as lideranças do governo, o poder público se move a partir das necessidades, e um povo que tem uma pegada bacana de trabalho, gente, o céu é o limite para a gente, cara. O Estado vai crescer muito nos próximos anos nesses segmentos de logística, de turismo. Isso vai puxar o comércio, que vai puxar a hotelaria. Então, são movimentos que crescem em todos os segmentos, todos os setores. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Pods, né, pelas reflexões, né, que a gente compartilhou aqui. Foi uma conversa extremamente enriquecedora aí em relação a cooperativismo, associativismo, né, desenvolvimento e futuro do Espírito Santo. Agradeço muito por você ter aceito o nosso convite aqui do Pods. Acho que bacana, eu que agradeço o convite, gente. Quero deixar aqui um convite: conheçam o Sicredi, tenham essa oportunidade de entrar lá, conversar com um gerente nosso de negócio, tenham essa experiência para vocês também poder tirar a prova, assim, do que eu estou falando aqui acontece na prática ou não. Muito obrigado aí pelo nosso bate-papo, pela nossa conversa. Eu que agradeço a você e agradeço a você também que nos acompanhou até aqui. Ficamos por aqui. O Pods, lembrando, é uma iniciativa e realização dos cartórios de protesto. Obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio do Pods, o podcast do Espírito Santo, um projeto dos cartórios de protesto. Até o próximo episódio.